Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, é muito importante, inscreva-se no canal, que a gente fala muito sobre Flamengo por aqui, deixe seus comentários também para a gente debater, eu gosto do debate, tá? Pode me criticar ou elogiar, eu sempre gosto do debate. E tem uma notícia urgente que é muito importante para as finanças do Flamengo, publicada pelo Lauro Jardim, que numa reunião a ser realizada nessa semana, a diretoria do Flamengo, capitaneada pelo BAP, vai mostrar por A mais B que o estádio é inviável diante do que o Flamengo arrecada. Eu acho um golaço, tá, do Flamengo. Porque vários clubes se endividaram por causa de estádio. O Corinthians está na lama que está, muito por causa do projeto de megalomania, né? De construir um estádio para a abertura da Copa do Mundo. Não só isso, é um castelo de mármore, né? Um estádio nababesco, aquele do Corinthians. Então, eu aprovo essa decisão. Se colocar em xeque as finanças do Flamengo, não tem que ter estádio coisa nenhuma. Que isso não seja feito com os cofres do Flamengo, né? E aí vai uma crítica, gente, a gente critica quando tem que criticar, defende quando tem que defender, defende não, elogia, né? Quando tem que elogiar, houve uma distorção aí nos meus termos. O Rodolfo Landim, ele compra o terreno do gasômetro por 140 milhões de reais, isso impactou no aumento da dívida do clube, que já foi reduzida de novo, pelo menos aponta o balancete divulgado em relação ao primeiro semestre, e não tinha projeto nenhum para o estádio. Não havia projeto para a construção do estádio do Flamengo. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo, tá? Acesse agora o site da BandBet apontando sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela, ó, aqui ao meu lado, e você terá acesso, evidentemente, à capa do site, e lá já tem as melhores oportunidades do mercado para você, para esse grande jogo decisivo da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Flamengo. Lembrando que o Galo venceu o primeiro jogo por 1-0, tá? Então é o seguinte, a BandBet traz um boost com uma combinada que eu sugiro para você, com oportunidades inigualáveis no mercado. E a BandBet mostra isso. Ó, o valor que o mercado paga em média é esse. A BandBet está vindo com tanto. E são odds turbinadas para você. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Concluindo o raciocínio. Por que não havia projeto? Isso aí o Fabrício Kika, que é o maior especialista nessa história em língua portuguesa, ele sempre bateu nessa tecla. O Flamengo não tem um projeto para o estádio. Aí você vai falar assim, não, mas o Flamengo apresentou uma maquete, né, por meio de um vídeo. Aquilo não era projeto nenhum. Né? Aquilo era uma ferramenta de campanha para que o Landim elegesse o correligionário dele, o Rodrigo Dunche, que era o candidato para a situação, e o Landim poderia ter inclusive, presidido uma SAF que poderia vir a acontecer porventura, que seria para mim um desastre para o Flamengo, né? Embora o Landim tenha reconhecido no podcast, eu não lembro o nome do podcast, senão daria o crédito aqui, que o BAP é a mente por trás da reestruturação financeira do Flamengo em 2013. Não foi o Eduardo Bandeira de Mello. O Eduardo Bandeira de Mello foi o cara que estava apto a concorrer àquelas eleições. O Valim Vasconcelos seria o candidato, mas não estava de acordo com as regras, né, do estatuto do Flamengo, e aí falaram, vai o Eduardo Bandeira de Mello mesmo. E aí ele acaba brigando com a turma, né, porque ele quis a reeleição e conseguiu. Aliás, ali ele se isolou completamente, e a administração do Bandeira, no que diz respeito ao aspecto esportivo, não foi legal. Não foi legal porque ele assumiu em determinado momento a gestão do futebol também. Então é o seguinte, retomando o assunto para a gente não devagar muito por aqui, o Flamengo faz um golaço, cara. Golaço, né?
esse estádio tem um grande problema que já foi trazido aqui no canal, que é o Flamengo compra um terreno contaminado. E de acordo com reportagem publicada em vídeo pelo Fabrício Kika, no canal Mundo na Bola, inscrevam-se lá, por favor. O processo de descontaminação do solo, só isso demoraria 2 anos. 2 anos. O Flamengo compra um gato por lebre, né? Fica claro isso. É claro que foi um dia histórico, né? Aquele dia da compra do terreno do gasômetro. Só que há várias questões ali. É uma automolação em que a prefeitura se coloca à disposição do Flamengo para retirar aquele material de lá, né? E o prefeito Eduardo Paes, ele até se manifestou sobre isso na rede social, né? Que a prefeitura está à disposição do Flamengo. Mas esse seria outro processo demorado. Logo, esse estádio não seria inaugurado em 2029, estava marcado para o dia 15 de novembro, data do aniversário do Flamengo, de forma nenhuma. Isso não ia acontecer. Isso é promessa de campanha, isso é bravata, né? Assim como foi uma bravata a publicação daquele vídeo com uma suposta maquete do estádio do Flamengo. E havia ali uma megalomania de que aquele estádio ia custar 2 bilhões de reais. E, de fato, com as ideias que a gente sempre ouviu e sempre teve acesso, seria daí para mais, né? O novo Maracanã, que não se compara ao Maracanã de verdade, ele não chegou a esse valor para ser reconstruído. Não mesmo, muito menos do que isso, aliás. O estádio mais caro construído para a Copa do Mundo de 14 foi o Mané Garrincha. 1 bilhão e 800 milhões de reais. Olha, por que o Flamengo queria mais do que aquilo? Maracanã, Mané Garrincha são estádios grandes, de Copa do Mundo, né? Então, não fazia sentido aquela história. Tudo porque não havia um projeto. E não havia tampouco um estudo de viabilidade financeira, né? E isso caiu no colo da atual gestão, os caras falaram, peraí, não dá para fazer. Não dá para fazer, né? Então isso fica cada vez mais evidente diante dos sinais que a gente vê em relação ao estádio do Flamengo. E as informações também, o BAP não falou nos Estados Unidos, que o dinheiro arrecadado em premiações não ia ser direcionado para a construção do estádio, e falou isso. Até porque, gente, é dinheiro de pinga, tá? Para um estádio com um orçamento de 2 bi, o Flamengo arrecadou 150 milhões de reais na Copa do Mundo de Clubes. É muito, mas se a gente colocar em perspectiva em relação ao valor final do estádio, não faz cócegas. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.